é o processo de Integrated Business Planning, planejamento integrado de negócios. E se você quiser ter profundidade nisso, pesquise Integrated Business Planning. Oliver White é quem criou esse processo, e aí depois o time dele desenvolveu isso ao longo dos anos, mas é o processo de integrar todas as áreas da empresa para que elas consigam entregar um resultado comum. Tá? E o Integrated Business Planning é como se fosse um processo de SNOP, que é o Sales and Operations Planning, mais avançado, com mais assuntos, com mais áreas envolvidas, tá? Na verdade, o SNOP ele sempre deveria ter sido assim, ter nascido com mais áreas envolvidas, porque você nunca consegue tocar somente a operação ali separado das demais áreas da empresa. Isso tudo está conectado o tempo todo, e eu falo exatamente isso dentro do método LVP. Todas as áreas estão o tempo todo conectadas, nada é isolado dentro de uma empresa, nada funciona isolado. E nesse terceiro pilar, que é o processo de Integrated Business Planning, planejamento integrado de negócios, e eu falo a sigla em inglês, falo o nome em inglês aqui, porque você vai ter contato com o nome em inglês em oportunidades que você for participar, aí processos seletivos que você for participar, alguém vai te perguntar em inglês sobre alguma coisa dessas áreas, então é importante que você conheça o nome em inglês também. Por isso que eu falo aqui, apesar de não gostar de usar estas nomenclaturas no dia a dia, porque isso só afasta as pessoas, tá? Então, cuidado ao usar esses nomes em inglês no seu dia a dia, porque quando você está comunicando alguma coisa, o seu objetivo é que a outra pessoa entenda, tá? Esse é o principal objetivo de um processo de comunicação. E se você usa uma terminologia em inglês que a outra pessoa não conhece, você não está cumprindo o seu objetivo de comunicar, tá? De fazer a outra pessoa entender isso. E aí voltando, tá? O processo de Integrated Business Planning, planejamento integrado de negócios. Ao que tem dentro deste processo? Primeiro que você conecta desde a gestão do portfólio de produtos, então como o portfólio é construído, como o time de desenvolvimento de produto constrói, né, o produto em si, define as embalagens, define os componentes que serão utilizados dentro do projeto, por exemplo. Se você está num ambiente de produção, num modelo de negócio que ele é engineer to order, que é baseado em projeto, você tem que olhar desde a origem ali, como que o projeto está sendo construído, tá? Para você conectar isso com a ponta, com a execução lá na ponta. Ah, esse projeto é mais fácil de executar ou mais difícil de executar? Então isso é gestão de portfólio, e aí não só projeto, ok? Portfólio de produto como um todo, tá? Em todos os modelos de negócio, em todos os ambientes produtivos. No Make to Stock, que é o feito para estoque, MTS, no MTO, Make to Order, que é feito sob encomenda, no Assembly to Order, que é feito, o ATO, que é feito sob que a montagem do produto é feita ali no final. Você joga o último processo ali para o final, tá? Esse é o modelo de negócio. E no Engineer to Order, que eu já falei, que é o baseado em projeto. Em todos esses modelos de negócio, olhar para o portfólio de produtos é fundamental, porque pode ser que você faça algumas mudanças no portfólio de produto que vão trazer muito mais eficiência lá na ponta. E agora, tá? Eu vou fazer uma conexão aqui, que você pare e reflita. Se você pegou a live desse pedaço, depois você volta e assiste a live inteira, tá? Porque é importante que você que você acompanhe a reflexão que eu vou fazer agora. Lá no começo da live, eu falei sobre, no começo não, deve ter sido uns 10 minutos ali da live, 15 minutos mais ou menos. Eu falei sobre painel de metas, e aí eu falei sobre redução de custo de transformação como uma meta, como um objetivo. Olha como o processo de Integrated Business Planning, planejamento integrado de negócios, é importante. Qual área, tá? Conecta com o que eu estou falando aqui sobre portfólio de produtos. Qual área deveria fazer parte da meta de redução de custo de transformação também? Em um modelo que é, por exemplo, o Engineer to Order, baseado em projeto. A área de engenharia também. Percebe como tudo está conectado, como o processo de planejamento integrado do negócio ele é fundamental e como você
Dividir metas por área, isso não resolve o seu problema. Você tem que ter objetivos comuns e as áreas perseguindo estes objetivos comuns. Por exemplo, no custo de transformação, pode ser que você tenha um pilar ali, engenharia. Aí a engenharia junto, vamos supor, você pode construir uma dupla de trabalho ali, um trio de trabalho. A engenharia, com o time de planejamento de produção, com o time de suprimentos, as 3 áreas estão buscando soluções que reduzam o custo de transformação, perfeito? E aí elas vão ter que apresentar isso, mas que, ao mesmo tempo, não aumentem o custo de compra dos insumos, porque é fácil você reduzir o custo de transformação comprando um componente mais caro, mais fácil de utilizar. É muito fácil, tá, reduzir o custo de transformação assim. E aí talvez uma outra meta de proteção que você precise colocar no seu painel ali, seja o custo com suprimentos, tá. Ah, como que é fácil reduzir o custo de transformação? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, eu tenho um teclado aqui na minha mão. Vamos supor que você faça a montagem interna do teclado. Quer reduzir o custo de transformação interno? Pede para montar fora o teclado, aí vai chegar pronto. Você não tem mais, você só vai ter talvez o custo da embalagem ali do teclado, mas o seu custo com suprimentos vai disparar. Eu sei que é uma ideia, simplista demais, mas perceba como você precisa ter as áreas trabalhando em prol de um objetivo e com proteções ali de metas, para que esse tipo de decisão, eu sei que essa é mais absurda, mas para que esse tipo de decisão não seja tomada.